Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença do professor Ítalo Francisco Curcio, professor e coordenador de TCC do CEFT, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Hoje nós vamos falar sobre a relação entre arte e a física, a partir do doutorado do professor, professor, que se chama Cor-Luz, Cor-Pigmento, a Física e as Artes. É isso, professor? Isso, muito Professor, bem. qual é essa relação, afinal de contas, entre a física e as artes, para começar? Por que eu estou falando isso? Porque, tendo em vista que são dois campos aparentemente muito diferentes, não? Primeiramente, nós temos que levar em consideração que o conhecimento humano, ele evoluiu ao longo do tempo e durante muito tempo não se tinha exatamente o que era física e o que era arte. Uhum. Portanto, a própria humanidade, ela se desenvolveu desconhecendo o que era propriamente a arte ou a física. Muitos registros históricos que hoje consideramos como arte, possivelmente não foram desenvolvidos como tal. Em que época, mais ou menos, professor? Tem aí Nós temos, por exemplo, registros até milenares de pinturas rupestres, por exemplo, que possivelmente foram deixadas até como mensagens ou até como marcação de presença pela região por onde determinados povos passaram. E hoje nós interpretamos isso muitas vezes até como arte. Uhum. Acontece que o próprio material que se utilizou era um material encontrado naquela região. Então o homem teve que desenvolver, até por tentativa e erro, o seu próprio material para tentar reproduzir aquilo que ele desejou. Uhum. Como a física, ela é uma ciência, como nós a interpretamos hoje, uhum, e certamente como ciência ela obedece ao próprio conceito estabelecido praticamente do final da Idade Média para cá, do Renascimento mais precisamente para cá, quando nós temos aí a aplicação do método a partir de Bacon, Descartes. Então, a física, quando se trata como ciência, ela é tida como um conhecimento quase que contemporâneo, uhum, nós diríamos, com 4 séculos, pouco mais. Recente, né? Recente, considerando o tempo que a humanidade existe na Terra. Mas se nós observarmos bem, os conceitos que hoje são estudados em física já eram assimilados pela humanidade também há milhares de anos. Uhum. Então, embora a gente não considere esse conhecimento como um conhecimento científico, sobretudo porque ele advém do senso comum, ele vem também pelo empirismo, por tentativa e erro, nós observamos que durante esse tempo que nós citamos, milenar, havia, de certa forma, uma, entre aspas, confusão, uhum, de atividades. Uhum. Então, nós podemos considerar que se há uma interdisciplinaridade entre a física e as artes, e nós cremos que há, essa inclusive a defesa da nossa tese, a nossa tese foi defendida em cima disso, essa interdisciplinaridade ela já vem acompanhando a humanidade desde o seu início. Uhum, uhum. E nesse aspecto, como é que entraria? Por exemplo, tudo bem, né? Quer dizer, essa relação entre arte e física, mas qual é por exemplo, como você estava falando, houve esse caminhar, digamos assim, da física se constituir como ciência, e aí, embora tivesse algum período em que nós não pudéssemos falar desses campos distintos, arte e física, mas como é que entrou o seu interesse na arte, afinal de contas, claro, pela física, né? Bom, na verdade, nós poderíamos desenvolver muitos trabalhos contemplando essa interdisciplinaridade. Como a tese de doutorado, ela se pautou em cima de uma linha de pesquisa,
nós restringimos o nosso trabalho ao fenômeno que nós conhecemos como luz. Uhum. Então, daí o título, né? Cor, luz, cor, pigmento, a física e as artes. No início, pelos registros históricos que nós dispomos hoje, nós vemos que o homem, ele tentava reproduzir as cores que ele observava na natureza, mesmo sem ter o conceito de luz, e mais precisamente de cor, que se tem hoje. Afinal de contas, com a evolução, com o avanço das ciências, hoje o conceito de luz, particularmente o conceito de cor, é certamente diferente daquele que se tinha há milhares de anos atrás. Na tentativa de reproduzir as cores da natureza, o homem lançou mão de materiais que ele dispunha, como eu disse agora há pouco. E esses materiais, eles, a partir desta época, eles eram pulverizados e eram manipulados com solvente natural, que geralmente era água. Então, se reproduziam essas cores em cima desse material, ou com este material. No entanto, nós devemos saber também, e isto hoje a física explica muito bem, que as cores não se obtêm somente com esses materiais sólidos. Nós podemos obter cores a partir da luz. A luz, ela se manifesta também desta forma. Quando nós, por exemplo, observamos uma roupa colorida, isto é devido à reflexão da luz. Então, durante muito tempo, se chamava de luz visível um intervalo do espectro eletromagnético, que hoje é simplesmente chamado de luz. E a luz, portanto, é esta faixa do espectro eletromagnético que nos permite... O que é o espectro magnético, professor? Desculpe a minha ignorância. Na verdade, hoje, há pouco mais de um século e algumas décadas, nós descobrimos e comprovamos que a luz, ela é de natureza ondulatória e com uma onda que nós conhecemos como onda eletromagnética. Na verdade, as ondas eletromagnéticas não são apenas luz. As ondas eletromagnéticas são as ondas físicas que nos permitem, por exemplo, a radiografia, com o chamado raio-x popularmente, mas raio-x, por exemplo, é um determinado comprimento de onda, é uma onda específica num intervalo que permite aquele efeito que nós, por exemplo, conhecemos como radiografia. A tomografia também é nesse comprimento de onda. Mas nós temos também outros intervalos que também são com ondas eletromagnéticas ou de ondas eletromagnéticas, que nós conhecemos, por exemplo, como infravermelho, ou radiação infravermelha, ou ultravioleta, ou radiação ultravioleta. Então, na verdade, esse conjunto de ondas, ele segue um espectro, não existe um limite. Olha, aqui termina esse e começa outro. Na verdade, é um espectro contínuo. Então, quando nós temos, por exemplo, a faixa de comprimento de onda ou de frequência, pode ser tanto uma identificação ou a outra, quando nós temos uma faixa que é a que nos permite a visão, nós chamamos este intervalo de luz. Pois bem, então nesse intervalo nós vemos, por exemplo, que há a possibilidade de se ver desde o vermelho até o violeta. O comprimento de onda eletromagnético inferior ao vermelho é chamado de infravermelho, então é uma radiação chamada de infravermelho que não é mais utilizada para a nossa visão. A natureza já não nos permite ver com o infravermelho, como nós vemos habitualmente. E a partir do violeta também. Então, os efeitos que nós temos quando esses comprimentos de onda interagem com meios materiais, por exemplo, são diferentes do intervalo da luz. Então, nesse aspecto, então, que tem a questão dos pigmentos. Isso. Então, os pigmentos, por exemplo, eram utilizados para reproduzir cor. Só que esta cor, ela só é observada quando o objeto assim constituído está sob a incidência de luz.
Se eu estiver no escuro, por exemplo, eu posso isso, pintar né? à vontade e Então, não vejo as cores. Eu queria aprofundar mais essa questão dos pigmentos e luz no nosso próximo bloco. E você já sabe, né? Continue aqui com a gente no Café Pensamento. O Sinal da TV Digital com interatividade está no ar. Agora os programas das emissoras de TV aberta podem oferecer opções interativas. Eu posso ver detalhes da minha atração favorita, responder enquetes e perguntas, saber sobre produtos e serviços e acessar informações de utilidade pública. E tudo isso está ao seu alcance sem precisar pagar assinatura. É só usar o controle remoto. O selo DTVI nos aparelhos garante que o produto é interativo. Sinal da TV Digital com interatividade. É pra você, é bom de ver. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento. Hoje aqui entrevistando o professor Ítalo Francisco Curcio, da CEFT, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, nós estávamos falando no nosso último bloco a respeito dessa relação entre pigmento e luz, né? O senhor podia falar um pouco mais a respeito? Claro. Vamos lembrar que quando o ser humano começou a reproduzir as cores, ele utilizou esse material sólido, pulverizado, diluído muitas vezes, para reproduzir cores que ele observava na natureza. Ele não sabia, no entanto, que para que essas cores pudessem ser percebidas, o corpo precisa estar sob a incidência do que hoje nós chamamos de luz, como comentamos no bloco anterior. Então, se, por exemplo, nós estivermos num ambiente sem a incidência de luz, não adianta eu ter esta roupa que eu estou vestindo agora, porque nós não veremos essas cores, não perceberemos essas cores. Da mesma forma, se nós estivermos, por exemplo, sob a incidência de uma luz que permite apenas a observação do verde, então nós diríamos uma luz verde, eu, por exemplo, nesta camisa azul, eu não terei o efeito do azul, eu terei um efeito com uma tonalidade do preto, um cinza, por aí. Então eu só consigo ver, por exemplo, o azul, o vermelho, o verde, o amarelo, as diversas tonalidades, porque nós estamos sob a incidência do espectro eletromagnético nesse intervalo, que nós chamamos de luz, e o espectro todo, então aquele intervalo todo. Intervalo esse que, inclusive, o Newton, né, Isaac Newton, o célebre Isaac Newton, observou quando ele fazia a luz passar por um prisma de vidro. E isso ocorre, por exemplo, naturalmente, quando nós vemos o arco-íris. A luz, quando atravessa a gota de água, por exemplo, que está caindo no céu, e nós temos esta dispersão da luz, como se diz em física, e nós observamos um espectro contínuo. O Newton, por sinal, como ele era cabalístico, ele acreditava que o 7 era o número da perfeição, então ele separou em 7 cores. Então veja, por exemplo... Só porque ele era cabalístico. Por isso, quer dizer, o 7, como nós temos muito 7, né, em diversas épocas da nossa cultura. Então, é interessante observar essa diferença, que quando se fala em cor, pigmento, nós estamos dizendo a obtenção de material para que se tenha uma reprodução de cor. Porém, eu só conseguirei ver esta cor, perceber esta cor, se esse corpo estiver sob a incidência de luz. Professor, como é que fica aí as interpretações, talvez sejam já ultrapassadas, digamos assim, mas já são clássicas, da teoria das cores ou a interpretação das cores do Goethe? Bom, na verdade, quando nós falamos da interpretação das cores de Goethe,
ele o fez sem um conhecimento físico. Então, ele trabalhou com a percepção. Hoje, nós fazemos uma análise das cores, certamente, com a nossa percepção, mas nós o fazemos tecnicamente. Então, por exemplo, quando se trabalha com o conceito de cor, sobretudo cor-luz, nós estamos falando em intervalos que nós chamamos de intervalos desse espectro eletromagnético ou desse intervalo que nós chamamos de luz. Então, para cada comprimento de onda, nós associamos a cor. Então, nós temos também as chamadas cores primárias, né? Nós temos a cor primária ou as cores primárias para os pigmentos e temos as cores primárias para a luz. Na verdade, essas diversas cores que nós observamos, nós percebemos, são a combinação dessas cores primárias. Mas isto também é uma percepção nossa. Existem pessoas, por exemplo, que têm deficiência visual. E muitas vezes isso não é percebido. Por quê? Porque ele identifica a cor e nós não sabemos como ele o fez. Tá. Por exemplo, se você estiver olhando para um objeto e diz: Ítalo, que cor é este objeto? Eu digo: é vermelho. Você fala: muito bem, é vermelho. Quer dizer, você também identificou o vermelho e eu também. Uma coisa que nós nunca vamos ficar sabendo é se você está vendo o mesmo vermelho que eu. Tá. Mas nessa altura do campeonato... Eu só vejo conceitualmente o vermelho. Agora, as propriedades particulares do vermelho, né? Ou seja, esse vermelho em si, se a gente quisesse falar de maneira kantiana, né? Isso não há, não é verdade. Agora, ou pelo menos nós conseguimos perceber. Tecnicamente, sim. Quer dizer, quando você fala em vermelho, você está falando num determinado comprimento de onda e as diversas tonalidades do vermelho. Então, tecnicamente, não tem dupla interpretação ou dupla percepção. Na verdade, a percepção é um efeito fisiológico nosso. Professor, nós estamos numa era digital. Como é que ficam as cores nesta era digital, da qual nós estamos vivendo? O nosso trabalho contemplou isso, não é? O nosso trabalho contemplou. Por quê? Porque nós, ao atingirmos o final do século XIX, nós estávamos com o desenvolvimento das fotografias. E a fotografia, inicialmente, veio em branco e preto, como se costuma dizer. Na verdade, são tonalidades de cinza. E, em seguida, nós tivemos a produção das fotografias coloridas, ou as fotografias às cores. Não tão nítidas, não tão evidentes como as temos hoje, mas já eram fotografias coloridas. Veja que aí a arte, entre aspas de novo, se apropriou desse desenvolvimento técnico. Então, houve, na verdade, não uma apropriação indébita, porque o ser humano não faz isso. Na verdade, houve uma apropriação e muito positiva, eu particularmente considero, que ele usou esta técnica, ou então as artes fizeram uso dessas técnicas para também... Até porque a questão das artes era um pouco, nesse caso do século XIX, era tentar reproduzir esse real essa reprodução era feita com pintura. Essa reprodução era feita com pintura e depois acabou vindo a fotografia. Inclusive, algumas pessoas acreditavam que com o advento da fotografia, a pintura desapareceria. E isso não foi verdade. Ao contrário, a pintura se aprimorou, inclusive. E depois da fotografia veio o cinema. O cinema, na verdade, foi uma evolução, uma mudança da fotografia. Se conseguiu fazer com que as imagens se movimentassem. Então, se produziu aquilo que nós chamamos de cinematografia. Agora, o progresso que ocorreu com relação à reprodução de imagens por meios ópticos ou físicos, como nós dizemos, acabou culminando no que hoje temos com o nome de imagens digitais. Inclusive, é importante que se frise isto, diferenciar uma fotografia de uma imagem digital, embora popularmente até se chame de fotografia digital. Fotografia digital porque nos remete à fotografia quando nós temos esta imagem impressa num papel, por exemplo. Mas, rigorosamente, nós fazemos uso da expressão imagens digitais. E isso já é algo recente, contemporâneo, né, que nós atingimos... Mas aí, então, qual seria, afinal de contas, quer dizer, enfim, para nós leigos,
Como é que ficam as cores, na verdade, nessa era do digital? A cor, nesse caso, ela é percebida sempre da mesma forma. A percepção que nós temos é sempre pelo nosso sistema óptico. Nós recebemos uma onda eletromagnética ou nós recebemos diversas ondas eletromagnéticas através do nosso sistema óptico, né, do nosso sistema visual, e isso é a percepção que nós temos. Quando nós recebemos estas ondas eletromagnéticas e elas incidem no nosso olho e atingem a retina, nós temos aí então a produção, a emissão de um pulso elétrico que atinge o cérebro. No cérebro nós temos a decodificação e isso nos dá a interpretação. Uma pessoa, por exemplo, que é daltônica, ela tem as confusões ou a confusão de cores. Por exemplo, o vermelho e verde, ele às vezes vê vermelho, às vezes vê verde, inverte, tem essa indefinição. Um oftalmologista certamente nos explicaria talvez até as razões disso, não é o nosso caso, mas o efeito físico é exatamente esse. Igual, tanto quando nós falamos numa fotografia original, lá do século XIX, ou mesmo as que nós obtivemos com o progresso ao longo do século XX, como as imagens digitais, quer dizer, a percepção é a mesma. Onde está a diferença? Na produção dessa imagem. Então é a produção da imagem que é diferente, e não a percepção da imagem. A percepção continua a mesma. Aliás, diga-se de passagem, a percepção das cores não mudou para o ser humano, desde o tempo das pinturas rupestres. Okay. Professor, infelizmente acabou o nosso programa. Opa, né? Que pena. Muito obrigado, tá bom, pela sua presença. E nós gostaríamos de agradecer você que tem nos acompanhado e até o próximo Café Pensamento. O que faz um quadro ser famoso? Essa pergunta passa pela cabeça de muita gente que vê o quadro Mona Lisa, pintado por Leonardo da Vinci. O quadro, também conhecido como La Gioconda, atrai a visita de milhões de pessoas. Muitos se espantam ao descobrirem que a obra mede apenas 77 por 53 centímetros. O que o quadro teria de especial para receber tanta atenção? Há quem diga que o sucesso é resultado dos mistérios que envolvem a obra, a começar pelo sorriso enigmático. Durante anos, se discutiu se Mona Lisa está feliz ou triste. Também se discute quem teria sido a modelo do quadro, que começou a ser pintado em 1503, um trabalho que Leonardo da Vinci só terminaria em 1506. A versão oficial diz que se trata da esposa de um poderoso comerciante de Florença, Francesco del Giocondo, e há quem diga que ela teria sido amante do pintor. Alguns historiadores afirmam que a modelo estaria grávida, o que explicaria o sorriso e a posição das mãos. Outros especialistas afirmam que a modelo, na verdade, foi uma duquesa de Milão, e há teorias que dizem que o quadro retrata o próprio Leonardo da Vinci vestido de mulher. Independente da modelo, a obra era importante para Da Vinci, que sempre levava em suas viagens. Quando ele morreu na França, em 1519, a obra virou item da realeza francesa, sendo exposta sem muito destaque no Palácio de Versalhes. Anos depois, Napoleão teria ficado encantado com a obra, pendurando-a em um de seus aposentos. Só mais tarde, ela iria para o Louvre, de onde foi roubada em 1911. O crime gerou polêmica e o quadro virou notícia. Felizmente, ele foi recuperado. O autor do roubo foi Vincenzo Perugia, faxineiro do museu. Depois do roubo, Mona Lisa se tornou um quadro emblemático para a história da arte, um símbolo de obra valiosa. Mais de 500 anos depois de ter sido pintado, o quadro ainda é motivo de inúmeras versões e reinterpretações. Mas o mistério continua. Do que sorri Mona Lisa?
Meu nome é Sérgio Riso, eu sou professor e jornalista, 45 anos. O livro que eu recomendo é A Fogueira das Vaidades, de Tom Wolfe, sobretudo para estudantes e profissionais de jornalismo, mas também para todos os interessados em compreender um pouco melhor o significado de Nova York para a cultura ocidental do final do século XX. O livro do Tom Wolfe, primeiro romance de um jornalista conhecido por ter sido um dos grandes nomes do novo jornalismo, do jornalismo literário, como preferem alguns, é um diagnóstico de como, por trás dos cartões postais da cidade, você encontra uma profunda desigualdade social, que muita gente não suspeita que exista em Nova York, de como é, sobretudo, que a cidade é buscada por muita gente, para quem a vaidade é importante, né? Quer dizer, Nova York é o lugar que se escala, né? É o lugar onde se procura chegar sempre no cume, principalmente para quem trabalha com dinheiro, principalmente para os profissionais do mercado financeiro. A adaptação feita pelo diretor Brian De Palma do romance do Tom Wolfe, que foi lançada também como A Fogueira das Vaidades, enfrenta todas as dificuldades habituais de um filme que queira condensar uma obra literária complexa como é o romance do Tom Wolfe, mas me parece que nesse caso a adaptação é ainda mais infeliz do que a média, porque opta por destacar o que o romance tem de irônico, mas perdendo a elegância da prosa do Tom Wolfe, perdendo o que o romance tem de mais sutil. Quer dizer, o que acontece com o filme do Brian De Palma é que ele se torna uma espécie de chanchada. Do ponto de vista cinematográfico, a gente pode discutir se isso funciona ou não, mas o fato é que a adaptação para cinema muito distante do resultado do romance.